Bem-vindos a Anchieta! A cidade de Anchieta está localizada no sul do Espírito Santo, cerca de 80 quilômetros da capital Vitória, com uma área territorial de aproximadamente 420 quilômetros quadrados. O município faz divisa com Guarapari, Alfredo Chaves, Piúma e Iconha. Anchieta se originou de uma aldeia indígena, catequizada pelos padres jesuítas. O primeiro nome da cidade foi Heritiba, que em tupi significa lugar de muitas ostras. Em 15 de agosto de 1579 foi o início da construção da igreja, hoje Santuário Nacional de Anchieta, e é a data marco da fundação da vila, hoje cidade de Anchieta. Anchieta é uma das mais antigas cidades do Espírito Santo e do Brasil. No dia 1º de janeiro de 1759, a então aldeia de Heritiba tornou-se vila, passando a se chamar Benevente. Mais tarde, pela Lei Provincial número 6, de 12 de agosto de 1887, a vila de Benevente foi elevada à cidade, com a designação de Anchieta, que foi retificado pela Lei Estadual 1307, de 30 de dezembro, em homenagem ao padre Anchieta. Já segundo a ata da Câmara da época, a instalação da cidade foi no dia 2 de dezembro de 1887. A ata de instalação da cidade de Anchieta no livro 134 do antigo Benevente, recebendo o nome do seu fundador. O nome Anchieta é uma homenagem a São José de Anchieta, padre jesuíta, espanhol, nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 1537. Viveu boa parte da sua vida na cidade de Anchieta, onde veio a falecer no dia 9 de julho de 1597. Anchieta ingressou na Companhia de Jesus ainda muito jovem, quando foi estudar em Portugal. De lá, ele veio para o Brasil na expedição do segundo governador-geral, Duarte da Costa, com a missão de catequizar os índios. Anchieta, por sua grande dedicação à catequese, passou a ser conhecido o mais notável jesuíta do Brasil, sendo chamado de Apóstolo do Brasil. Sua obra de catequizar e evangelizar se desenvolveu principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Espírito Santo. A economia do município de Anchieta, hoje, ela está em várias vertentes. O agroturismo é uma dessas vertentes e ele se fortalece a cada dia. Nas comunidades do interior surgem pousadas, restaurantes de comidas típicas da região e as praias cada vez mais frequentadas por turistas do Brasil e do mundo inteiro. Uma parte da economia de Anchieta está baseada na agricultura familiar. Entre as principais culturas se destacam a banana, a mandioca, o milho, o café e o feijão. A banana aparece juntamente com o café nas regiões montanhosas do município e nas encostas dos planaltos. O feijão e o milho são cultivadas nas áreas de baixada. A pecuária também é forte no município, sendo que 68% da produção são de leite e 32% produção de corte. O segundo maior rebanho do município é de suíno, seguido por outros menores como equinos, caprinos e ovinos. A pesca também ajuda a movimentar a economia da cidade. Essa atividade é realizada no litoral do município, em alto mar e nas regiões de abrolhos. A maior receita do município vem das empresas situadas na região urbana. Até novembro de 2015, quando um grave acidente aconteceu e paralisou as atividades da Samarco Mineração, que foi responsável pelo maior repasse, que de forma direta é proveniente dos impostos de circulação de mercadorias e serviço, o ICMS, e de forma indireta com a arrecadação através de empresas terceirizadas para o meio dos impostos sobre serviço de qualquer natureza. O município de Anchieta é um dos poucos municípios capixaba que consegue fazer essa interligação entre litoral e meio rural, com grandes belezas, a pesca juntamente com o agroturismo, formando uma cultura riquíssima entre a gastronomia, a parte cultural e a parte social do município de Anchieta. A gastronomia de Anchieta é de extrema importância e muito rica quando a gente consegue fazer a junção dos peixes, da muqueca, do sabor vindo do litoral com os produtos adquiridos na agricultura familiar.
a junção dos dois pratos, das duas origens, dá um sabor indescritível à nossa realidade gastronômica. E o prato escolhido de hoje para nossa aula vai ser uma pasta italiana ao molho de vitelo e, para acompanhar, uma sangria sangue de touro. Os produtos utilizados nessas receitas fazem parte da produção da agroindústria familiar do nosso município, como ovos caipira, tomate, especiarias, tudo que é produzido na região. Na aula de hoje você vai acompanhar passo a passo da produção desse prato e a finalização dos mesmos. Vem com a gente! Para a preparação do nosso prato, representando o município de Anchieta, nós vamos apresentar aqui todos os ingredientes que nós vamos utilizar. Meio quilo de massa fresca, 1 quilo de carne de vitelo moído, 1 litro de molho de tomate caseiro, manjericão fresco, 1 ramo, uma cebola média ralada e 5 dentes de alho, cebolinha e queijo parmesão à vontade. Uma dica muito importante que eu dou a vocês é o seguinte: toda vez que você for preparar uma receita, dê preferência aos produtos da sua região, os produtos daquelas pessoas que estão no seu entorno, sempre produtos de boa qualidade, produtos frescos, que fazem total diferença na hora da produção da receita. Vamos começar a produção, primeiro momento, do nosso molho, tá? Então a gente usa um azeite de boa qualidade, sempre produtos de boa qualidade, para começar o preparo do nosso prato. E aí a gente vai dourar a cebola que já foi ralada. Lembrando que quando a gente vai fazer o preparo de um molho, a gente não quer necessariamente uma cebola muito dourada. A gente precisa de sabor. Então, a gente não vai deixar a cebola tão dourada. Somente quando ela começa a ficar transparente, o momento que ela solta todo o sabor que ela precisa. Agora, a cebola já estando um pouco mais murcha, a gente entra com o alho. Toda receita que a gente faz de molho, a gente não quer a base dele extremamente dourada, né? Então, são processos diferentes que vão acontecer. Então, a gente está fazendo a carne, a produção desse molho, a gente só precisa tirar o sabor tanto da cebola como do alho. Não deixar dourar até o final. Aqui a gente já está com a base praticamente pronta para a entrada da carne. Então, a gente vai agora fazer o preparo dessa carne, deixá-la bem fritinha, até chegar ao ponto que a gente precisa para entrar com o molho de tomate e os demais ingredientes. Então, aqui a gente já está no meio do processo, da produção da carne. Então, ela precisa ficar mais sequinha. Então, tem que sair todo esse líquido que ela solta. Então, a carne bem sequinha para poder passar para o próximo passo. Outra dica importante que a gente precisa saber: quando a carne está soltando água, a gente nunca deve acrescentar sal, porque o sal, ele também ajuda no processo de desidratar a carne. Então, se a gente puder evitar colocar o sal quando a carne ainda está soltando, chorando o líquido, então a gente deve evitar. Então, só quando ela estiver bem sequinha que a gente vai acrescentar o sal nesse processo. Então, agora a carne já bem fritinha, a gente vai entrar com o sal. E aqui vocês podem reparar, que ela já soltou todo o líquido que ela tinha
Então, ela está bem sequinha, já está bem fritinha, e aí a gente vai fazer a entrada do sal. O sal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a quantidade de sal que vai colocar, porque o molho, quanto mais ele apura, mais sabor ele dá. E se a carne estiver muito salgada, o molho também, a gente perde a mão um pouco do molho. Então, sempre observar, conforme a gente vai provando, a gente vai vendo a necessidade de acrescentar mais sal, caso necessário. Então, agora a gente vai jogar o molho de tomate para começar a apuração, apurar, né, esse molho. Então, ele vai ficar fervendo por um tempo até soltar todos os sabores que são necessários. É nesse momento agora que a gente entra com o cheiro verde e o manjericão. Então, agora a gente vai acrescentar, né, os temperos que a gente está faltando. Interessante mostrar aqui que o manjericão ele não é picado, ele tem que ser só rasgado, porque aí ele solta mais sabor, a folha fica de forma rasgada e isso faz com que o sabor se solte mais ainda. Então, é um manjericão orgânico, produzido na própria horta, sem adição de nenhum tipo de adubo, né, sem nenhum produto químico. Então, é um produto de qualidade também da região. E a gente vai acrescentar também o cheiro verde e deixar esse molho apurar aí por mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Então a gente está com o molho, né, esperando ele apurar, chegar no ponto correto. A gente vai passar aqui para o próximo processo, que é o momento que a gente vai cozinhar a massa para poder fazer a montagem do prato. Uma dica muito interessante é o seguinte: quanto mais água a gente tiver para cozinhar a pasta, mais solta ela vai ficar. E uma coisa interessante que a gente precisa saber também, a água do cozimento do macarrão, ela tem que ter o mesmo sabor da água do mar. Então, quanto mais sal, mas esse sal vai passar para a massa? Não. O sal, ele ajuda a não deixar a massa colada, pegajosa. Então, quanto mais salgada a água tiver, mais solta a massa vai ficar. Então, a gente acrescenta para cada 2 litros de água uma colher de sopa bem cheia de sal. Então, a água ela vai ficar salgada, mas esse sabor não vai passar para a massa. E lembrando que o sal ele precisa entrar quando a água já estiver fervendo. Não adianta colocar água fria e acrescentar o sal. Tem que deixar a água ferver e depois a gente faz a colocação do sal nesse processo. Então, a gente vai fazer o cozimento da massa por imersão. Então, nós vamos dividir o meio quilo de massa nas 2 cestas para que o cozimento seja de uma forma mais igual, né? E uma parte não fica mais cozida do que a outra.
E uma dica bem interessante, quando é uma massa fresca, ela não pode ficar muito tempo no cozimento. Então, uma massa de procedência caseira, feitas com ovo caipira, de forma bem artesanal, ela leva em média aí de 3 a 4 minutos para ficar pronta. Outra dica interessante para cozimento da massa é que quando a gente faz, às vezes a gente vê algumas pessoas colocando óleo, azeite na água, né? O sal já faz esse papel de não deixar a massa juntar, não deixar a massa embolar. Então não tem necessidade de colocar nenhum tipo de gordura no processo de cozimento da massa. Aqui a gente já está com o molho praticamente pronto, só mais uns 2 minutinhos para ele finalizar. A gente percebe que o caldo, né, o molho, ele já está bem grosso, bem denso. E aí a gente só esperar mais um pouquinho e ele já está pronto para a gente fazer o empratamento do nosso prato do dia. Aqui também a gente já está quase praticamente o tempo necessário para o cozimento da massa. Então a gente já vai escorrer e levar para a gente colocar no prato para vocês verem que delícia que fica essa massa com esse molho de vitela. A gente vai agora escorrer a nossa massa, tá? O nosso molho também já está pronto, nós vamos desligar, só para vocês darem uma olhadinha aqui como ele ficou, tá? Tá bem do jeito que a gente precisa para montar o nosso prato. Lembrando da dica, né, do sal que eu falei, a gente pode perceber como a massa ela fica soltinha, ela não fica grudenta, ela não fica embolada. Então é muito importante observar essas dicas, principalmente na hora do cozimento e o tempo também de cozimento para a gente ter uma massa de boa qualidade. Agora a gente vai fazer a finalização desse primeiro prato da nossa aula de hoje. Quando a gente vai montar o prato, quando a gente quer uma coisa mais elaborada, né, mostrando os detalhes, a gente pode utilizar uma concha e um pegador de macarrão para fazer o nosso ninho de macarrão no prato. Tá? No dia a dia a gente sabe que são dicas que a gente muitas vezes não leva nem em conta, mas quando a gente quer fazer uma coisa mais elaborada, é bem importante. Então a gente vai juntar o macarrão na concha com o pegador, e aí você vê aí a quantidade, né, que você quer colocar para cada pessoa, para cada prato. E aí você vai levar esse macarrão e disponibilizar, né, no prato que você vai colocar. Então, para colocar o macarrão, nós vamos fazer uma caminha de queijo, tá bem simples. E a gente vai dispor o macarrão em cima dessa cama de queijo. Aí fica seu agrado, seu gosto, a quantidade de queijo que você quer colocar. Voltando então, a gente coloca o macarrão, coloca a massa no meio aqui no prato. E aí a gente vai agora entrar com o nosso molho de vitelo. Bem generoso no molho. Molho nunca é demais. E vamos
para nossa chuvinha de queijo, que é sempre muito especial. E o toque especial, né, do nosso manjericão. Às vezes a gente só coloca em cima, mas aí não exala o sabor. Uma dica muito importante também quando a gente vai fazer, colocar o manjericão na palminha da mão, dar um tapinha e finalizar. Então a gente tem aqui o nosso prato, uma pasta ao molho de vitela, como nossa primeira aula do município de Anchieta. Agora, o segundo prato da nossa aula de hoje, e que vai acompanhar o primeiro prato, né, a pasta ao molho de vitela, a gente vai fazer uma sangria sangue de touro. Então é um processo muito fácil, tá? Não tem mistério, mas é que dá o diferencial na massa. Então, antes da gente começar com todo o processo, né, se a gente for usar uma jarra de vidro para poder fazer a produção da nossa sangria, antes de tudo a gente vai enchê-la de gelo. Enquanto a gente prepara, a taça vai gelando. Mas por que a gente tem que fazer isso? Quando a gente joga, a gente vai colocar, né, a nossa sangria dentro da jarra e ela está em temperatura ambiente, automaticamente quando você coloca o gelo vai derreter muito rápido e a sua sangria vai ficar agada. Então, se a gente está com ela gelada e depois tira o gelo, faz todo o preparo e acrescenta o gelo vai se manter, né? E não vai trazer a quantidade de água em excesso dentro da nossa bebida. Então a gente já vai colocar o gelo dentro dela para ir gelando esse jarro enquanto a gente faz o processo, tá? Para a gente não perder a qualidade da nossa sangria. Então deixa ali no cantinho, deixa gelando. O quanto a gente conseguir colocar de gelo aqui dentro vai ajudar na qualidade da nossa bebida. Vamos colocar bastante gelo. E aí ela vai ficar aqui de ladinho, enquanto a gente faz a preparação das frutas e do vinho para a gente continuar a nossa receita. Então, enquanto isso, ela vai ficar aqui do cantinho e a gente vai começar a fazer todo o preparo das frutas. Todas as frutas que a gente utiliza aqui também são produtos que vêm da região, né, dos municípios vizinhos, das regiões vizinhas, das comunidades em torno, são produtos que vêm da agricultura familiar também. Então, alguns produtos, lógico, industrializados, mas a grande parte a gente dá preferência por esses produtos que estão em torno da região, o que facilita e o que, quando a gente vê a questão do custo, é muito mais em conta do que a gente comprar um produto no supermercado. Então, a gente valoriza o produto local e também dá qualidade ao nosso produto. A gente está com um abacaxi, uma caixinha de uva, aí a uva da sua preferência, mas eu gosto, como o vinho é um vinho tinto, a gente utiliza uma uva vermelha, uma uva escura, maçã, laranja, limão, canela, aqui um refrigerante de limão, na maioria das vezes é o indicado, mas aquelas pessoas que não gostam, né, do refrigerante de limão, pode substituir por um xarope de açúcar, que é muito fácil também. Quem tem o costume de fazer o uso do xarope sabe que é muito fácil e a gente consegue armazenar. A medida é muito simples, é de 1 para 1, é uma xícara de água para uma xícara de açúcar, você vai levar no fogo até esse açúcar reduzir, e aí você pode armazenar na geladeira por até 7 dias para utilizar em outros preparos e outras bebidas que você for produzir. Outra dica também importante, não usa o açúcar, não tem o hábito de consumir o refrigerante, você pode substituir por água com gás, água tônica, fica muito a seu critério. É uma bebida muito leve e que você pode usar várias combinações. A partir do momento, tendo como base o vinho seco e as frutas, aí você pode criar, você pode
ter várias possibilidades conforme o gosto, conforme aquilo que você gosta. Então a gente já vai começar a picar as frutas, né? Bem pequenininho, dependendo aí o jarro que você vai usar. Então, quanto menor você fazer aqui, você fazer o corte, mais bonitinho vai ficar. Então, é sempre com muito cuidado. Ver a quantidade, né, que você vai, a quantidade de sangria que você vai fazer é muito importante. É uma bebida que depois você não pode guardar, tá? Ela deve ser consumida assim que tem o preparo. Então, quanto menos você guardar, melhor. Então, fez, tomou, sobrou, tem que descartar. A gente está fazendo o corte nesse momento. E aí, a gente vai reservando cada tipo de fruta que a gente vai cortando, a gente vai reservando. Agora a gente vai fazer o corte da maçã. Lembrando que a maçã, quando a gente corta, ela corre o risco de ficar logo escura. Então a gente corta e já joga umas gotinhas de limão em cima para ela não perder a cor, para ela não ficar escura. Não vai mexer na estrutura do sabor, mas a gente sabe que visivelmente, esteticamente, não fica bonito. Então, cortou, a gente já pinga umas gotinhas de limão em cima para poder preservar a cor, né, da fruta que a gente vai estar utilizando. Também em pedaços pequenos, que aí depois a pessoa, depois de tomar a sangria, se quiser, pode estar consumindo a fruta, tá? Então a gente já vem aqui, pega o limão, que a gente vai usar depois também, e já coloca um pouquinho dele em cima da maçã para ela não ficar escurinha. E a gente vai reservar. Tudo isso, toda a quantidade, depende muito da jarra que você vai usar para poder fazer a sua sangria. Então, conforme aí a quantidade, muito mais fruta, menos fruta. E a gosto também, né? Fica o seu gosto, a forma que você quer fazer, se você quer fazer ela mais densa, se você quer fazer ela com mais vinho e menos fruta, fica tudo uma questão de gosto e de critério. A gente vai cortar a uva aqui, de preferência, se você conseguir na sua região uma uva sem caroço, tá? Também é de grande importância, mas não aquela que a gente tem no quintal, que o vizinho tem para vender, também é bem interessante. A gente vai reservar aqui. A gente vai precisar também suco de uma laranja. E suco de meio limão. Pode botar tudo junto. Agora, então, a gente vai fazer a montagem da nossa sangria de touro, tá? Eu vou trocar esse gelo, a jarra tá bem geladinha, então isso significa que a concentração de calor está muito baixa e isso evita que o gelo que a gente vai colocar depois
derreta muito fácil e deixa a nossa bebida muito aguada. Então eu separei o vinho aqui, tá? Coloquei nessa jarra, por quê? Porque geralmente quando é um vinho de rolha, a tendência é sempre ter uma borrazinha no fundo da garrafa. Então a gente faz a decantação do vinho, fiz uma jarra separada, a decantação do vinho, para a gente poder utilizar e não dar nenhum tipo de pedacinho de rolha, algum material que ainda fica, a gente sabe que fica na garrafa do vinho. Então eu fiz a decantação do vinho, a gente vai jogar ele aqui dentro dessa jarra que já está geladinha, tá? A gente vai fazer a utilização do refrigerante de limão. E aí você vê a quantidade. Vamos acrescentar agora o suco de uma laranja e de meio limão, que a gente já tinha feito anteriormente. E aí agora, a hora que a gente vai acrescentar as frutas. O abacaxi já está bem docinho, então não há necessidade também de acrescentar nenhum tipo de açúcar, já foi o refrigerante, a maçã e a uva. A gente vai mexer essa sangria, né, para todos os sabores se misturarem, o suco de laranja, o refrigerante de limão, as frutas, e dar o sabor especial da sangria de touro, que vai muito bem com a nossa massa, com a nossa pasta que a gente fez anteriormente. Vamos acrescentar o gelo. E na hora que a gente for mexer, sempre mexer de baixo para cima para poder trazer todos os sabores, ninguém ficar, né, o último que for servir, não pegar só fruta, não pegar só o vinho, então para dar bastante sabor. E o toque final para nossa sangria, né? Como eu falei, a gente vai precisar de uma canela, um pauzinho de canela. Ele desse jeito, só tem um cheirinho, mas não transfere nenhum tipo de sabor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar fogo, tá? Um pedacinho do pau de canela, deixar apagar e jogar essa canela dentro da sangria, que vai dar um aroma mais amadeirado, mais defumado e um sabor especial à nossa sangria, que é o diferencial da sangria de touro. Então, a gente vai passar um foguinho e ir direto para dentro da nossa sangria. Agora é só provar a junção dos dois pratos, a nossa pasta ao molho de vitelo com a nossa sangria de touro. Como dica extra e uma outra opção para a gente montar a nossa sangria, você pode ir direto na taça, né? Talvez você não quer fazer uma quantidade para muitas pessoas, uma taça individual. Então a gente já colocou aqui o gelo, né, para dar uma geladinha na taça. E a gente vai fazer essa montagem direto na taça para você estar consumindo essa sangria de forma individual. Então nós vamos colocar aqui o suco da laranja com limão, também. O refrigerante de limão. Aí a gente vem com as frutas. E o vinho. Para finalizar, não menos importante, bastante gelo. Vamos aqui misturar todos os sabores.
e agora é só aproveitar.